Uma ótima tarde a todos. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da pré-temporada da Fórmula 1, né, que terminou ontem no circuito do Bahrein. Agora as equipes têm um tempo de preparação, né, nessa semana, porque no dia 3 de março tem os treinos para o GP do Bahrein, que abre a temporada da Fórmula 1 esse ano. E nesse vídeo nós vamos fazer um balanço sobre tudo o que aconteceu ao longo dessa pré-temporada da Fórmula 1. Então vem comigo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá. É isso aí, minha gente. Obrigado por todos estarem aqui nesse vídeo, acompanhando, se inscrevendo, né, no meu canal. Isso me deixa muito feliz porque mostra que eu tenho feito um trabalho legal para vocês e tenho certeza que esse canal vai crescer cada dia mais. Bem, gente, vamos lá. Vamos falar a respeito dos testes da pré-temporada que terminou ontem, né? No dia de ontem, no sábado. Começou na quinta-feira, né? Os testes da pré-temporada na Fórmula 1. Esse ano só foi 3 dias de testes. E foi algo que, assim, a gente teve surpresas, né? Como a ausência do Lance Stroll pela equipe Aston Martin, né? O Stroll acabou se machucando antes de começar os testes da pré-temporada, ele esteve fora. Ainda corre o risco de ficar fora da estreia na Fórmula 1 no dia 5 de março no GP do Bahrein. E nesses 3 dias de testes, o piloto brasileiro Felipe Drugovich, né, foi convocado pela equipe. O Drugovich estava na Itália, em Milão, e recebeu um telefonema, né? Teve que ir lá pro Bahrein para poder ajudar a equipe nesses 3 dias de testes. Ele andou com o carro na quinta-feira, acabou tendo um problema de motor, mas depois a equipe conseguiu consertar esse problema. Ele voltou para a pista, deu algumas voltas, né, na quinta-feira. E ontem ele também treinou na parte da manhã. Ele conseguiu dar algumas voltas bacanas, ele conseguiu fazer o programa completo que a equipe tinha dado para ele, que era fazer simulação de corrida e volta de classificação. Ele conseguiu concluir esses testes tranquilamente no dia de ontem, né, na manhã de ontem. E, e hoje de manhã, pela manhã, a equipe Aston Martin divulgou uma nota. Caso o Stroll não consiga estar apto para correr o GP do Bahrein, o piloto que vai substituir é o brasileiro Felipe Drugovich. A equipe soltou essa nota para acabar desmentindo alguns boatos, falar até que o Vettel poderia voltar para poder correr nessa corrida de estreia na Fórmula 1 nesse próximo final de semana que vai entrar aí, né, no dia 5 de março. A equipe soltou essa nota hoje pela manhã, desmentindo esses boatos e confirmando o Drugovich como piloto substituto do Stroll, caso o canadense não venha estar em condição de correr essa corrida. Falei do Drugovich, né? Agora vamos falar das equipes. Aquilo que cada equipe fez ao longo desses 3 dias de testes, né? E aquilo que eu acredito que pode acontecer ao longo dessa primeira parte de temporada, né? Nesse começo de temporada. A Red Bull, vamos começar pela Red Bull. A Red Bull mostrou, como sempre, ter um carro muito confiável. Eles mantiveram o conceito do carro que foi campeão ano passado. A dupla de pilotos Max Verstappen e Sérgio Pérez conseguiu ter muita quilometragem com esse carro. Eles não tiveram nenhum problema com o carro ao longo desses 3 dias de testes. Mostraram que a Red Bull está forte para esse ano, novamente, igual foi o ano passado. E a equipe vem como favorita para esse ano, logicamente. Eles
foram os campeões do ano passado e essa dupla de pilotos vai vir muito forte. Eu acredito que o Verstappen seja o favorito esse ano. Ele vem sim para conquistar o terceiro título mundial. Seria seguido algo que não acontece desde 2012. O último piloto que conseguiu isso pela Red Bull foi o Vettel. O Vettel ganhou os títulos em 2010, 2011 e 2012 seguido. E o Verstappen pode conseguir isso esse ano. Acredito que ele tem grande chance de conseguir ser campeão esse ano. Tem um bom carro nas mãos e a Red Bull vai trabalhar para que isso aconteça. Pérez. O Pérez vai ter uma pressão esse ano para ele andar um pouco mais perto do Verstappen. Esse ano. A equipe quer que o Pérez esteja um pouco mais próximo do Verstappen para não sofrer algum tipo de estratégia, errar a estratégia e não ter o segundo piloto para estar perto do Verstappen e ajudar o Verstappen. Esse vai ser o papel do Pérez esse ano, tá mais perto possível do Verstappen e ajudar ele nas estratégias contra as outras equipes, contra a Ferrari e contra a Mercedes. Essa é a situação do Pérez, andar mais perto do Verstappen. Ponto. Vamos falar agora da Ferrari. A Ferrari, né, que nesses 3 dias de testes também mostrou que continua como a segunda força do grid. Os Charles Leclerc e o Carlos Sainz Jr. mostraram que a equipe continua com o mesmo conceito do carro do ano passado, né? Para quem não sabe, a Ferrari tá com uma nova chefia, né? Frederic Vasseur, que era da Alfa Romeo, agora está na Ferrari. E o Frederic Vasseur, ele vai ser o cara responsável pela Ferrari esse ano, né? Uma das coisas que o Vasseur tem que fazer esse ano é na parte da estratégia. O ano passado a equipe errou muito na parte de estratégias e acabou prejudicando principalmente o Leclerc na luta pelo título com o Verstappen. E também a equipe precisa melhorar na parte de confiabilidade de motor e do carro. O ano passado também tanto o Leclerc, mas principalmente mais o Carlos Sainz, sofreu muito com quebra de motor, quebra no carro, e é isso que a Ferrari precisa dar uma melhorada para esse ano. O Vasseur vai ter muito trabalho em relação a isso, mas a dupla de pilotos da Ferrari é uma dupla forte. São 2 pilotos jovens, rápidos, e eu acredito que o Leclerc vai, em alguns momentos, vai dar um trabalhinho ali pro Verstappen, para a dupla da Red Bull, tanto pro Verstappen quanto pro Pérez. O Carlos Sainz, ele também vai sofrer uma pressão para andar um pouquinho mais perto do Leclerc, e o Sainz, eu acredito que ele tenha condição de andar próximo sim do Leclerc. Ele vai ter que ter uma confiança para poder andar um pouco mais perto do Leclerc, e ele consegue, porque ele tem velocidade, tem talento para isso. Então eu acredito que a Ferrari continua como segunda força do grid nesse começo de temporada. Vamos falar agora da Mercedes, né? A equipe que conquistou 7 títulos mundiais seguidos e no ano passado, né, teve um carro muito ruim, um carro que não foi bem nascido. Só que para esse ano a equipe conseguiu ter um bom carro. Esse novo carro da Mercedes se mostra bem nascido. Tanto o Hamilton quanto o Russell nesses 3 dias de testes andaram bem. O Russell acabou tendo algum probleminha no segundo dia de testes, um problema hidráulico, né, que acabou dando bandeira vermelha na reta final do treino, no segundo dia de testes. Ele acabou abandonando mais cedo o segundo dia de testes da pré-temporada, mas no terceiro dia ele já voltou. Ele treinou pela manhã, ontem, né? Ele treinou pela manhã e conseguiu recuperar o tempo perdido da sexta-feira. O Russell e o Hamilton é uma das duplas mais fortes para mim
do grid da Fórmula 1 esse ano. É uma dupla que se completa. O Russell, por muitas vezes o ano passado, andou na frente do Hamilton, colocou pressão no Hamilton. E esse ano eles têm um bom carro. Eu acredito que a Mercedes pode ter uma evolução boa daqui para frente. A princípio ela continua como terceira força do grid. Não vai incomodar muito Ferrari ou Red Bull nesse começo. Eles vão brigar ali pela terceira força do grid e vai brigar muito com a equipe Aston Martin, que nesses testes se mostrou ser uma surpresa para esse começo de temporada, e a gente vai falar da Aston Martin agora, tá? Bom, gente, a Aston Martin é, como eu já disse nesse vídeo, se mostrou é, ser a surpresa para essa temporada por conta do carro que foi muito bem construído, né? Durante esse tempo que a Fórmula 1 ficou parado, né? Desde novembro, né, do ano passado. A Aston Martin trabalhou muito. Ela fez um carro totalmente diferente do ano passado. O ano passado eles sofreram muito com o carro do ano passado, né? Eles andavam na parte de trás do grid. Em alguns momentos eles brigaram por pontos, conseguiu marcar pontos. Tanto o Vettel quanto o Stroll marcaram alguns pontos. Só que esse novo carro da Aston Martin chamou muita atenção nos testes da pré-temporada, porque se mostrou ser um carro muito veloz, muito consistente. Teve no primeiro dia de testes uma quebra, mas que foi simples de resolver. O Drogovic infelizmente acabou sendo o piloto que estava no momento ali, mas conseguiu andar no mesmo, ainda durante o dia conseguiu andar no carro, né? Mas é uma equipe que, para os jornalistas que cobrem a Fórmula 1, é uma equipe que pode surpreender esse ano. Eles vão trazer algumas novidades ainda para essa primeira corrida da temporada, ainda no Bahrein. Eles vão trazer umas novidades bacanas e estão colocando a Aston Martin como quarta força ou até terceira força, passando até a Mercedes nesse início de temporada. Ontem, uma declaração do Toto Wolff colocou a Aston Martin como uma equipe que vai brigar com a Red Bull nessa primeira corrida da temporada. O Alonso chamou muita atenção ao longo desses 3 dias de testes. Ele que teve o Drogovic ali do lado dele, né, nesses testes de pré-temporada. E o carro, acredito que o Alonso fez muito bem trocar a Alpine pela Aston Martin. Ele estava na Alpine ano passado e esse ano ele vai correr na Aston Martin, né? Então eu acredito que o Alonso fez bem essa troca e o carro pode ser a surpresa para esse ano. A equipe Alpine, a equipe Aston Martin pode ser a surpresa para essa temporada. Eu acredito muito nisso e repetindo a informação no começo do vídeo, né? Drogovic tem grande chance de substituir sim o Stroll. A confirmação mesmo do Drogovic, se ele vai correr ou não, provavelmente vai vir na quinta-feira. Mas na nota publicada hoje, a equipe deixa claro que o Drogovic vai ser o piloto que vai substituir. A confirmação mesmo só vai vir na quinta. Se o Stroll vai ter condição ou não. Eu acredito que ele não tem condição mesmo. Ele vai correr só na segunda corrida no GP da Arábia Saudita. Agora falando da Alpine. A Alpine nessa pré-temporada deu um passo atrás. Eles não têm um carro muito confiável. Eles tiveram alguns problemas. A dupla, o Gasly e o Ocon, quando conseguiu andar, ter bom tempo ter um tempo de pista, eles conseguiram mostrar algumas qualidades do carro, mas o motor não me parece ser muito bom. O problema da Alpine para mim é o motor.
deu um passo atrás por conta disso no motor. Eu acho que eles perderam essa quarta posição para Aston Martin nesse começo de temporada. E vamos ver o que pode acontecer com a Alpine. Eu acredito que nesse começo eles vão andar um pouquinho mais para trás. Não vão ser a quarta equipe do grid, vão andar um pouquinho mais para trás. E essa dupla francesa vai ter um pouquinho de trabalho no início da temporada. O Gasly e o Ocon vão ter que trabalhar muito para ajudar a Alpine a reconquistar esse quarto lugar, que foram deles no ano passado, né? A McLaren, né? A McLaren é uma equipe que para mim foi a decepção dessa pré-temporada. Tanto o Lando Norris quanto o Oscar Piastri tiveram vários problemas. O Lando não se mostrava muito contente, ele estava com uma cara muito fechada quando ele saiu do carro, né, tal. E a equipe teve muitos problemas. Ela foi a equipe que menos conseguiu andar nesses 3 dias de testes e tiveram muitos problemas. Então acredito que para esse começo de temporada a McLaren vai andar lá no fundo do grid e o Lando Norris e o Oscar Piastri vão ter que trabalhar muito para esse ano, muito mesmo. A Alfa Romeo agora, né? É uma equipe que tem um bom carro. A Alfa Romeo, por conta de ter o motor Ferrari, vai andar um pouquinho mais na frente. Acredito que possa brigar ali com a com a Haas e até com a Williams, porque a Williams também se mostrou ter um bom carro. A Alfa Romeo tem um carro confiável, não teve muitos problemas durante essa pré-temporada. Os problemas que tiveram conseguiram resolver rapidamente, e a dupla Guan Yu Zhou e o Valtteri Bottas é a mesma, né, do ano passado, né? Então a equipe vai ter uma condição de evoluir esse carro ao longo do ano. Não tem problema de ter uma dupla nova de pilotos. Eles sabem muito bem como é a filosofia de trabalho do time. E a Alfa Romeo pode evoluir ao longo desse ano. Tem um bom carro e vai andar um pouquinho ali mais perto da Aston. Vai ser a quinta equipe, na minha opinião, nesse começo de temporada do grid. Eles vão conseguir marcar pontos nesse começo de temporada e pode sim surpreender nesse começo de temporada. A equipe Haas é uma outra equipe também que conseguiu andar bem ao longo dessa temporada, né? Ao longo dessa pré-temporada, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg não tiveram muitos problemas com o carro. É um carro que é uma evolução do ano passado. Eles tiveram um pouquinho mais de tempo na pista em relação ao ano passado. O ano passado eles tiveram muitos problemas na pré-temporada e esse ano eles tiveram mais tempo de pista, então eles conseguiram coletar mais dados e pode ter uma evolução boa ao longo da temporada desse ano, né? Tanto Magnussen quanto Hülkenberg têm uma experiência para ajudar a equipe a evoluir ao longo desse ano. E a equipe pode sim, em alguns momentos, beliscar alguns pontos e quem sabe numa corrida maluca subir ao pódio, né? Nunca se sabe, né? O que pode acontecer. Mas é uma equipe que vai estar no meio do grid, é uma equipe para estar no pelotão intermediário e pode em algumas corridas surpreender e marcar pontos com essa dupla de pilotos muito forte. Magnussen e Hülkenberg é uma boa dupla, só vão ter que se conviver bem, né? Porque eles têm algumas rusgas do passado, né? Mas eu acredito que tirando essas rusgas, essa dupla de pilotos pode fazer com que a equipe evolua ao longo desse ano e consiga marcar mais pontos para a equipe. A AlphaTauri, a equipe irmã da Red Bull, vem com uma dupla forte de pilotos. Nick De Vries, campeão da Fórmula E o ano passado, e o japonês Yuki Tsunoda, que estava na equipe. É um time que
conseguiu andar bem, não teve nenhum problema ao longo dessa pré-temporada. E tanto os dois pilotos conseguiram coletar muitos dados para a equipe nessa pré-temporada. Nick De Vries para mim vai ser o piloto líder dessa equipe. Ele vai ter a missão de levar a AlphaTauri para evoluir, né? O Yuki Tsunoda nesse momento não vai ter tanta pressão, mas vai ter que mostrar mais resultados, né? O ano passado foi o segundo ano dele na Fórmula 1. Ele vai ter que entregar alguns resultados melhores para esse ano. Mas é um piloto que não erra tanto, não tem cometido tantos erros, né? E é um piloto muito bom. Eu gosto do Tsunoda. Ele tem muito talento. É um piloto rápido. Só precisa errar menos. Ele precisa parar de errar e ouvir mais o engenheiro, que ele muitas vezes acaba xingando o engenheiro dele, né? Tal. Em alguns momentos acontece isso. Mas é uma dupla de pilotos fortes e eu acredito que o Nick De Vries vai ser o piloto responsável por essa equipe, por fazer a equipe evoluir ao longo dessa temporada. Vai ser uma equipe para mim que briga por meio de pelotão, em alguns momentos vão marcar alguns pontos e pode surpreender ao longo da temporada. E para fechar o vídeo, vamos falar da equipe Williams. A equipe Williams também tem mudança, né? Na chefia do time, o James Huff, que saiu da Mercedes, agora é o novo chefe do time, né? Ele que vai substituir o Jos Capito, que deixou a equipe no final do ano passado. E a equipe esse ano tem um novo piloto, né? Tem o piloto americano Logan Sargent, que ao longo dessa pré-temporada conseguiu ganhar quilometragem com o novo carro da Williams. E o novo carro da Williams, por conta dos problemas que tiveram no passado, foi a equipe que mais conseguiu andar ao longo desses 3 dias de testes. O Albon vai ser o piloto líder dessa equipe e o Logan Sargent vai ser o piloto que vai fazer a sua estreia, né, esse ano. A gente esse ano tem 3 estreantes: o Oscar Piastri, Nick De Vries e o Logan Sargent. O Sargent para mim nesse começo de temporada não vai ter tanta pressão. Quem tem mais a pressão por estar mais tempo no time é o Albon, né? O Albon entrou ano passado, já conhece a filosofia do time. E o Logan Sargent vai conseguir dar os seus primeiros passos na Fórmula 1 numa equipe que não tem tanta pressão por resultados nesse momento. É um piloto que para mim não vai cometer tantos erros como o Latifi. Ele tem mais talento do que o Latifi. Para mim, o Sargent é um piloto que pode evoluir ao longo dos anos. Só não tem muito dinheiro, né? O Latifi era o cara que bancava a Williams, né? Todo mundo sabe que o pai do Latifi é bilionário, né? E o Sargent esse ano entra, faz a sua estreia. Nesses 3 dias ele ganhou a quilometragem que precisava, né? E é um cara que eu acredito que vai ajudar muito o álbum a fazer com que a equipe evolua. Para mim, a Williams não vai ser fundo de pelotão nesse começo. Eu acredito que quem vai estar no fundo do grid é a McLaren por ter tido pouco tempo nessa pré-temporada com o carro, né? O carro da McLaren deu alguns problemas ao longo desses 3 dias de testes, né? E a Williams não vai estar fechando o grid. Eu acredito que em alguns momentos da temporada a Williams vai conseguir marcar alguns pontos e vai conseguir surpreender ao longo dessa temporada. Então vamos aguardar. Semana que vem, dia 3, começa os treinos e a gente vai saber um pouco mais desse meio de pelotão, que tem muitas coisas ainda para ser reveladas, mas esses são meus palpites. Eu acredito que o Williams pode sair do fundo do grid nesse começo de temporada e a McLaren para mim vai fechar o grid nesse começo. Eu até coloquei num grupo que eu participo
de Fórmula 1, né? O meu palpite pro qual vai ser as forças da temporada, né? E vamos ver se vocês concordam comigo ou não. Para mim, a Red Bull tá na frente, Ferrari é a segunda força do grid. Para mim, Aston Martin, Mercedes vai ser a quarta. Mercedes nesse começo é a quarta força do grid, vindo com Alfa Romeo, Haas, Williams, Alfa Tauri, Alpine e fechando o grid McLaren. Para mim, nesse momento, essa é a atual força do grid da Fórmula 1. A Williams atrás da Haas, AlphaTauri, Alpine e McLaren fechando o grid. E vocês, o que vocês acham aí? Vocês acham que essa essa relação de forças está correta ou não? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Para vocês, quem vai ganhar essa primeira corrida? O que vocês esperam da estreia do Felipe Drogovic? O que vocês esperam também da estreia do Logan Sargent, do Nick De Vries e do Oscar Piastri? O que vocês acham que eles vão fazer nessa corrida de estreia? Deixa aqui nos comentários, deixa o like. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!